E aí, acho que a Angélica... Oi, Oi, querida! tudo E bem? aí, tudo ótimo, seja bem-vinda. Gratidão. Consegui a minha primeira no meu Instagram. Ai, que bom. E sabe que eu me lembrei? Lembrei que você tinha falado que tinha feito a primeira live comigo, né? Lembra que você Sim, falou aham, isso? lembro. E agora eu tô fazendo a segunda, né? Que a gente tá fazendo juntas, mas é a minha primeira no meu Instagram com você. Então, de Pois certa é, forma, nós estamos as primeiras vezes uma com a outra, né? sim. E devo dizer que foi muito bom, foi ótimo. A minha É primeira isso. vez com você. Que bom, que bom. Então, estamos esperando as pessoas virem, chegando. Sim. Que bom. Uhum. Hoje a gente vai falar de um tema que eu ando falando muito, né, no Instagram. E é um tema, assim, muito, que a gente fala muito, né, no Ayurveda, né, amiga? Sim, É, a gente sim, está sempre falando porque doxas, tudo que envolve doxas, né? Os relacionamentos, os tratamentos que a gente foca nos doxas, enfim. É algo que as pessoas, quando começam a estudar Ayurveda, querem muito saber, né? sim. Então parece que o Ayurveda está muito ligado a essa coisa de dosha. Sim, sim. E na verdade não é só, né? Existem tantos Não outros é? conceitos, mas as Uhum. pessoas acabam na verdade, focando muito nisso, né? Mas é Sim, interessante, né? Não deixa de ser interessante, né? sim. E eu Então, gosto muito da maneira como você coloca os doshas. É sempre divertido, engraçado, eu acho muito legal. eu acho que tem que ser leve, né? Acho que a vida, Exatamente. principalmente nesse momento, ela tá tão pesada e as pessoas estão apontando muitos dedos, né? Você é assim, Ah, você é assado. E eu acho que se você é ok, a gente é mesmo muitas coisas. Os doxas falam isso, né? A gente vai falar isso. Mas eu acho que quando a gente aponta o dedo para um, a gente tem outros quatro aham, apontando para a gente, né? Então eu aham. não acho isso legal realmente de da gente ficar apontando os dedos. Eu acho que é Aí dessa vou forma fazer também. divertida. É, Não, eu tô fazendo assim porque as pessoas vão eu sei, entrando, né? eu sei, Vão eu sei. entrando, gente. A gente até começou uns 3 minutinhos antes, porque é minha primeira vez, então eu tava com um pouco de receio, né? De como entrar, né, amiga? Mas acho que já Sim, deu horário, né? Que horas são? É, deu, 7h01. deu tudo certo, deu tudo certo. Muito bem. Então é isso. Então a gente vai falar desse tema. Você gosta também, né, desse tema, Angélica? Fala pra gente, Eu, assim, como que é pra eu você? gosto desse tema, assim. Eu gosto de ver de uma maneira mais lúdica um pouquinho, sabe? Sobre os doces. Sem, tirando a coisa muito pesada, sabe? Tem que fazer isso, aquele doce é daquele jeito, então a pessoa é daquele jeito, como se não pudesse mudar. Entende? Não mudar Sim, o doce, mas a característica da pessoa, sabe? sim, Então, é como sim. você falou. Eu percebo que, às vezes, as pessoas até colocam, assim, um certo... Uma maldadezinha, sabe? Para falar dos doces, assim, como se Total. fosse um pouco agressiva, sabe? Eu digo isso porque eu já passei por isso uma vez. Olha só que engraçado. Uma vez, uma amiga minha... Eu estava afim de fazer alguma coisa, alguma atividade, e ela pegou e falou assim, ai, mas você é muito cafa mesmo. Eu falei, oi? Calma, amiga, né? Porque as pessoas usam um pouco isso, né? Ah, ou Muito. tipo assim, se a pessoa é muito, digamos assim, esquecida, ah, mas ela é muito vata mesmo, né? Sim, Então, sim, total. as pessoas acabam usando isso para um outro lado. Sim, Então, aqui na sim. nossa live de hoje, vamos mostrar isso, mas de uma maneira leve, solta, Sim. que seja engraçada, né? Que Com seja divertida. certeza. E para as pessoas aprenderem, né? E se auto-melhorarem, eu acho que é isso. Observarem, trazer para perto, né, amiga? Eu acho que é isso. E a gente está falando aqui já, e eu nem te apresentei, né? Assim, apesar que né? Não precisamos, mas assim, falando aqui para os meus alunos que já estão chegando, quem não conhece a Angélica, ela além de ser minha amiga, né? Se tornou minha amiga, mas a gente se conheceu num curso, né?
Eu acho que foi em 2015, alguma coisa assim, curso de diagnóstico de Ayurveda, porque a Angélica é terapeuta ayurvédica como eu e também professora de yoga como eu. Então a gente tem duas ciências que a gente ama muito em comum, né? A única coisa é que a gente mora em cidades meio longe, então a gente está se conectando sempre por WhatsApp e agora nesse momento muito remoto, né, que a gente está muito online, a gente está falando muito, né, amiga? Até mais do que antes, né? Pois é, menina. Olha só. Então. Coisas boas que a quarentena trouxe para nós, né? Exatamente, essa conexão da gente tá, porque longe a gente não se veria mesmo, né, amiga? Pouco provável, né? Não que depois dessa quarentena a gente não vai dar um jeito, né, amiga? Eu quero te visitar. Mas enfim, então seja bem-vinda. Olha só, você está assumindo isso em público, hein? Tô sumindo, tá vendo? Ó, gente, assinando embaixo aí. Então, a gente vai começar a falar sobre esse assunto do Ayurveda, um assunto que a gente ama tanto, né? Dessa ciência, igual a gente começou até a falar, para quem não chegou, não tinha chegado antes, a gente já estava falando que é um conceito muito importante do Ayurveda, mas não é o único, né? E aqui a gente quer abordar, a ideia dessa live é a gente sim abordar os doshas, mas de uma maneira leve, né, engraçada, divertida e também informativa, né, de maneira de você se ver, se observar, né, assim, o que a gente for falar aqui de algumas características dos doshas, como você pode aprender, algumas dicas que a gente vai dar, algumas orientações, para que você esteja nessa quarentena, e não só nesse momento, mas nesse momento que a gente está tão pertinho, né? Quem está em casa, às vezes com o marido, com o filho, em que as emoções ficam muitas vezes afloradas, né, Angélica? Para a gente saber lidar. Eu acho que é a grande questão de quando a gente sabe as coisas, a gente tem conhecimento, não é para julgar ninguém, né? Como a gente já falou. É para a gente aprender, né, crescer. Ah, eu sei que aquela pessoa tem isso, é desafio para ela. Eu acho isso sim é bonito, você não acha? Eu sabendo que aquilo lá como se diz, é o tendão de Aquiles daquela pessoa. Não é que eu vou cutucar mais a ferida para machucar, eu vou compreender que para ela é algo muito desafiador, é algo que ela tem tão forte que é difícil às vezes ela mudar, né, ela transformar. E eu posso com jeitinho, com amorosidade, ajudá-la a enfrentar, né, os próprios desafios, os próprios véus, né? Então, eu acho que é isso que a gente vai falar, né? Tudo bem. Então, eu vou começar falando dos doshas. Eu sei que você já fez algum material que você deixou no Instagram com mais detalhes, né, sobre os doshas. Daí, quem quiser ir um pouco mais a fundo, você tem um material bem bacana sobre isso, sobre os doshas, o que é, de onde vem. Aqui, então, a gente vai falar um resumo, só para as pessoas ficarem um pouco mais cientes, né, do nosso assunto. Então, os doshas são elementos que desempenham funções dentro do nosso corpo, né? E quando os doshas estão em desequilíbrio, eles podem gerar patologias no nosso corpo. E aí vem a pergunta, mas de onde vêm os doshas? O que é isso? Como que surgiu? Por quê? Né? Vem os porquês. Então, assim, o Ayurveda entende que tudo que existe na natureza, tudo que existe no universo é formado pelos 5 grandes elementos. Esses 5 grandes elementos são a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço. Então, tudo que existe, mesmo matéria animada ou inanimada, tem esses 5 elementos. E dentro do nosso corpo, nós também possuímos esses 5 elementos. E esses 5 elementos estão representados por 3 princípios, né? Então, o princípio do movimento, do metabolismo e da estrutura. Sim. Então, temos esses 5 elementos. Temos terra, temos água, temos fogo, temos ar e tem espaço dentro de nós. Só que em proporções diferentes, né? Cada pessoa com sua individualidade. É como se fosse um DNA de cada um, né? Então, no nosso corpo, esses 5 elementos são representados pelos doshas, né? Então, existem 3 doshas, que é vata, pitta e kapha, né? No caso, as 3 estruturas dos doshas, né? Porque dentro de nós, como eu falei, a gente tem os 5 elementos, então a gente tem os 3 doshas dentro do nosso corpo também, né? De proporções diferentes.
Então, eu posso ter as características mais evidenciadas, mais fortes, exacerbadas de um dosha, mas eu contenho os três dentro de mim, e com combinações e predominância de formas diferentes. Então, os três doshas são vata, pitta e kapha. Algumas pessoas falam kapha, mas o jeito mais correto de falar é kapha. Né? Então, olha só, o primeiro, o vata. Vata é a união, né? O dosha vata é a união do ar com o éter. Então, o que traz isso? O que esses elementos traz para o vata? Traz movimento, né? E o segundo dosha, pitta. Pitta é da formação, né? Do fogo com um pouco de água. Sim. Então, traz essa energia do fogo, né? O pitta. Sim. E o kapha, o terceiro, é terra e água em proporções iguais. E traz essa estabilidade. Então, eu falei que tinha três princípios, né, ali, que era de movimento, metabolismo e estrutura. Então, o movimento representado pelo vata, né, lembrando que é ar e espaço. O metabolismo, né, é pitta, né, que é fogo e um pouco de água. E a estrutura, né, que é terra e água. E lubrificação também, né, que kapha também dá. Estrutura e lubrificação. Exatamente, porque a água traz essa lubrificação, né? Traz essa estrutura também. Então, todos nós temos os três doshas dentro do nosso corpo de maneiras diferentes, de proporções diferentes. Né? Então, às vezes, fica muito isso. Eu sou vata, eu sou pitta, eu sou kapha. É muito difícil uma pessoa ter uma... Quer dizer, muito difícil não, ninguém é uma coisa só. Então, tem os três. A gente tem um pouco mais de predominância em um ou em outro. Por isso que eu acho muito, assim, eu acho um pouco arriscado falar assim, então você tem que se alimentar para a constituição vata. Ou tem que se alimentar para a constituição pitta ou kapha. Mesmo porque a gente tem tudo isso no nosso corpo e a gente passa por ciclos na nossa vida, sabe? Então, mas eu acho que talvez, só para complementar, essa alimentação para cada dosha depende de como a pessoa está, né? Também. Às vezes é um momento que precisa trabalhar um desequilíbrio de vata, não é que ela seja, porque isso que você está falando dos doshas, na verdade, é a nossa origem, né? É o que é a concepção, você tem essa composição no nascimento. Só que conforme a nossa jornada, os nossos hábitos, né? A gente vai modificando ao longo da jornada com traumas, né, com hábitos, com a nossa cultura, e às vezes a gente precisa de uma alimentação ou de algo específico que equilibre aquele dosha que esteja em desarmonia, né? Eu acho que talvez mais nesse sentido, né, Angélica? O que eu quis dizer é o seguinte, que às vezes a pessoa faz um testezinho em um site, em uma revista, não tem todo aquele embasamento de saber como que a pessoa realmente está, e aí a pessoa começa a seguir certa dieta. Então, isso é um pouco arriscado, porque é como você falou, os doshas, o Ayurveda, no caso, né, a maneira como cuidar do outro, vai muito além dos doshas, né? Então, é muito importante você saber como está o seu metabolismo, como está a sua digestão, observar o período da sua vida que você está vivendo, onde você mora, em que estação do ano está. Então, é bem complexo isso, né? Então, a gente precisa observar. Então, como você falou aí, esses doshas, eles surgem ali na concepção da pessoa, né? E se completa na hora do nascimento. E esse dosha, ele vai ficar com você, ele vai fazer parte do seu DNA, né? Do básico de você, até a sua morte. E o que acontece, né, do nascimento até a morte, que a gente vive vários ciclos na nossa vida. A gente mora em algumas regiões, né? Às vezes, dificilmente a pessoa nasce no mesmo lugar e fica, hoje em dia, né? E fica até a sua morte naquele lugar. Então, as pessoas mudam e isso acaba influenciando no nosso corpo. Então, a maneira como a gente vive acaba influenciando. E o que acontece? Há desequilíbrios, é como você falou. Uma coisa é você ser, né, você ter aquela constituição, e outra coisa é você estar naquela constituição. Porque a gente vai vivendo e a gente vai desequilibrando o nosso corpo. E depende muito também do momento que a gente está passando na nossa vida.
É para uma outra live isso, mas existe ciclos, né, na nossa vida. Quando a gente é criança, a gente acaba tendo mais as características de caça. Quando a gente está na fase adulta, a gente tem mais as características de pita, e na fase madura, mais as características de vata. Então, isso acaba influenciando, né? Então, é o tipo de vida que a gente leva, né? O trabalho que a gente tem, as relações que a gente tem, tudo isso influencia. Então, voltando aqui a falar dos doshas, então, olha só, o vata, ele é responsável pelo movimento. E aí a pessoa pode pensar, mas movimento no meu corpo, o que é? É caminhar? É sair correndo? Não, não é só isso, né? Mas o movimento da respiração. A respiração é um movimento e ela digamos assim, desempenhada, né, pela ação de vata. Então, o metabolismo do nosso corpo, né, a maneira como o nosso corpo digere a alimentação ou tudo que entra no nosso corpo. É pita que tem esse trabalho, é pita que tem essa função. Né? E a parte de estruturar, né, de nutrir o nosso corpo, de trazer essa coisa, de deixar as coisas ajustadas lá dentro, é de caça isso. Então, precisamos desses três ações dentro do nosso corpo. Independente se a gente tem mais vata, ou mais pita, ou mais caça, todas essas três coisas acontecem no nosso corpo. Sim, os três princípios, né? Três princípios, exatamente, estava me fugindo a palavra. Mas esses três princípios acontecem para todo mundo. Sim. Então, porque eles vão ser importantes para as nossas funções, vão governar, né, nossas funções fisiológicas, psicológicas, psicopatológicas, nossas emoções mais predominantes, nossos anseios mais predominantes, a tendência da temperatura, né? Porque é essa composição, né? A gente já vai dar mais detalhes, mas se a pessoa tem mais predomínio de vata, ela tem mais atributos de vata, que é a área éter, e dentro desses atributos, por exemplo, a temperatura dela, o ar éter, ele é frio. Então, a pessoa normalmente tem a tendência maior de ser mais fria, né? A pele mesmo, pé e mãos frios. Capa também, né? Só que é um frio úmido e vata é um frio seco, né? Então, eu acho que é isso aí, só para complementar. Mas continua, não quero te perder, que você perca seu raciocínio, que tá ótimo. Tá, então, como você estava falando, as características de cada um, né? Então, vata, se a gente pegar, vata é composto, então, de ar e éter. Qual que é a estrutura? Quais são as características do ar? O ar é móvel, o ar é seco, o ar é leve. Então, as pessoas de características vata têm esse predomínio na sua constituição, né? Então, geralmente são pessoas longilíneas, pessoas que têm a pele mais seca, como é mais longilínea, as extremidades dela são mais frias, né? Frias, então, exatamente. São pessoas que a pele tem a tendência a ser mais ressecada, né? A cor, né, é uma cor mais, não é pálido, mas é um pouco mais acinzentado. A estrutura dos dentes, por exemplo, eles são um pouco desregular, né? Não tem uma regularidade. Então, as articulações, elas são mais salientes. Chega nessa época, começa a estalar, né? Exatamente. Tem isso. Então, são características desse dosha. Se a gente for pegar o pita, as pessoas pitas, a cor delas, né? Pita, fogo, tem mais calor. Então, a pessoa com mais calor, ela fica de um tom mais roseado. É uma pessoa que a temperatura, aquela pessoa quentinha, né? Que a temperatura é mais quente. São pessoas que são mais inflamadas. Enquanto que o kapha são pessoas mais dóceis, que têm mais estrutura, né? Porque, imagina, de todos esses, o que tem mais peso, né? O que tem mais peso em questão de matéria ali é a terra e a água, né? Imagina a terra e a água misturado, é como a gente faz um barro. E o barro e é fria, né? É o mais pesado, ele é mais fria também. Então, como a gente estava falando ali, o fogo. O que é o fogo? O fogo também é leve, ele é penetrante, ele é quente. No caso da água, ela tem a mobilidade, ela é fria, unida com a terra é densa, ela é fria, a terra tem cheiro também, né? Cheiro mais agradável.
Então, tudo isso faz parte da Constituição. É claro que quando a gente está falando aqui dos doshas, não significa que essas coisas que eu estou falando, todos vão ter da mesma maneira, né? Sim. Tem Essa é a questão da composição dos níveis, né, de cada um exatamente. deles. E é isso que é muito legal. É isso que é muito Isso é, bacana no Ayurveda, porque não é igual, né? não é. Então, não tem receita de bolo. Isso que é mais bacana. O bacana do Exatamente. Ayurveda é trazer essa consciência de que somos únicos, não somos únicos, né? A São várias digital é pessoas, mas única, você né? é único. A É digital lógico que existe esses padrões, assim, né? Então eu exatamente, percebo, mas é lógico que numa composição única, né? Individual. exatamente. Você é único, né? Apesar de eu posso falar assim, um exemplo, eu sou Pita Kapha. Daí você fala, nossa, eu também sou Pita Kapha. E a gente se É, olhar e a gente não se reconhecer. Mas é exatamente isso, porque são proporções diferentes, né? Então sim. você vai É ter igual a assim, astrologia eu vou também, ter né? Se você for fazer só olhar o signo, né? Um escorpião é totalmente diferente de outro escorpião, né? Que às vezes sofre muito, né? Chicotes, eu sou de escorpião, então às vezes as pessoas, nossa, você é vingativa, já vem os apontamentos, né? aham, aham, Então, até a Dani, eu acho que está aqui, que é a minha astróloga, que eu amo de paixão, minha amiga, e ela fala, não, Flávia, seu escorpião tem outras coisas aí, tem outros signos que vão, né, amaciando. Então, acho que também isso serve para os doshas. Então, às vezes um sim, pita, nem sempre ele está inflamado, mas é um pita tão trabalhado, tem aquela pessoa que tem um pita com luz, né? Porque a gente fala muito da luz e da sombra de cada um, né, amiga? Eu acho que tem o sim. dosha em equilíbrio, o dosha em desequilíbrio, depois eu quero que você fala disso também. Então, assim, acho que quando o Pita está em equilíbrio, ele tem essa liderança, esse foco, essa lucidez, né? Que é o fogo que dá isso. Mas, por outro lado, se ele está na sombra, né? O que a gente chama desse guna mais tamásico, que é o escuro, que é o desequilíbrio, né? Que você não está trabalhando esse lado positivo, digamos assim, a pessoa normalmente fica arrogante, dona da verdade, extremamente metódica, né? Pode até desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo. Então existe, mas não deixa de ser também único, né? Tem pessoas que têm um pita, mas é isso que a gente está falando. Não é todos os pitas iguais, não é? Uhum. Também isso. E isso que é bonito, né? É você perceber como que você tá, como que você se sente e qual que é a sua jornada. Tem muito isso também, amiga. Porque depende Sim, da sua jornada, depende do que você está trabalhando internamente também, né? Isso com influencia certeza. muito. Então, voltando aqui, o Vata, né, esse movimento, ele governa o peristaltismo, a nossa respiração, o que entra no nosso corpo e o que sai no nosso corpo. No caso do Pita, é tudo que é metabolizado, né? Então, a gente pensa assim, em digestão, e quando a gente pensa em digestão, a gente pensa só na comida, né? No que você Sim, ingere através do alimento, através do líquido, mas não, é todas as impressões que entram no nosso corpo, né? com O que você certeza. passa na sua pele é digerido, precisa do Tudo que Pita ali capta para pelos fazer cinco essa digestão. sentidos, né? Exatamente. Então, é o Pita que cuida disso, né? Que trabalha essa digestão. Sim, E no caso sim, do Kapha, é tudo que vai trazer coesão, que vai ligar, né? Que vai dar estrutura, que vai dar embasamento, é o Kapha. Então, se a gente for ver no lado psicológico, as pessoas que têm essa constituição de mais Vata, né? O Vata, ele governa muito a criatividade, a sim, flexibilidade, a mobilidade, né? No sim, caso do Pitta, tem muito a ver com a inteligência, né? A sim, inteligência das coisas. E no caso sim, do Kapha, né, o caráter específico é da amorosidade, né, da afetividade. Isso é muito sim, exacerbado no Kapha. Então, se a gente for levar isso na questão dos relacionamentos, por exemplo, sim. a gente quer falar sobre isso. Vamos A entrar no questão nosso do tema. relacionamento. Imagina uma pessoa que é vata casada com um caça. Ok? Sim. Tudo lindo, maravilhoso quando a gente namora, né? Lindo, maravilhoso. Ai, a Ainda pessoa mais é prata, né? linda, Ele vai estar entusiasmadíssimo, porque ele sim, está namorando um cafa que é super, né? Assim, amoroso, amoroso. cuidadoso. É, Uhum.
Aí chega a casa, sei lá, vão morar juntos, aí começa, quarentena, o Vata já vai estar querendo sair, querendo voar, querendo fazer as coisas, ele não está podendo, e pro Cata tá tudo bem, ele ficar ali. Imagina o atrito, né, que isso pode formar. E Sim. uma coisa que você falou bem legal no começo da nossa live é procurar esse entendimento, né? Então, Exatamente. se eu sou casada com uma pessoa Vata, eu vou entender esse lado que o Vata gosta muito de liberdade. O Vata, Sim, ele é muito exatamente. O flexível, entendimento, né? eu acho que é por aí, não é o apontamento, né? Apontar o dedo. Eu Exatamente. acho que é assim, perceber isso. Se ele tem essa compreensão, eu sei que o Vata ele está ali sofrendo mais, porque ele precisa mesmo, igual você falou, por ter ar e éter, né? Ar e espaço, ele precisa Aham, de voar. espaço, exatamente, ele precisa de espaço, ele Exato. precisa voar, né? Aham, tem isso. Então, tem toda essa dinâmica, né, do relacionamento nisso, de você observar, né? Então, olha só, o Vata, como a gente está falando, é uma pessoa que gosta da liberdade, gosta de voar. Então, as pessoas falam assim que Vata muda muito de opinião. Mas Sim, não é que ele muda de opinião, não é que ele é o Maria vai com as outras, não é isso. É que ele aquilo chamou atenção para ele, de repente aquilo não chamou mais atenção para ele. Outra coisa já é mais importante para ele. Então eu sempre verdade. falo nos eventos que eu apresento, que é assim, ó, vamos supor que você tem um filho, uma filha, sei lá, adolescente, vata, e você está fazendo um bolo e você pede para essa pessoa, para esse ser, e, sei lá, na padaria ou no supermercado comprar algo que faltou ali para o bolo. Fala, vai rapidinho comprar, sei lá, fermento que faltou para o bolo. E aí, essa pessoa, vata, vai comprar o fermento. Aí saiu de casa, para ir no mercado comprar o fermento, de repente encontra com um amigo. E o amigo Ah, começa a conversar, ai, não sei o quê, nananã. Ai, vamos em tal lugar? Ele já esqueceu aquilo que ele saiu para fazer e vai, aquilo vai chamar mais atenção. Então ele então, vai ficar esperando lá. Então, tem muito disso. E eu achei muito legal que você colocou no seu Insta, do Vata de esquecer datas, né? sim, Então, pensa sim, bem, você é casado, como eu usei o exemplo, né? Você é casado com uma pessoa cafa. Cafa que guarda tudo. Tem uma memória, assim, enorme, tipo memória de elefante. Uma pessoa super sim, amorosa. É claro que ele ou ela vai lembrar do dia que vocês que se conheceram, do sim. primeiro beijo, da data de aniversário, da data de casamento. E aí o Vata está totalmente desligado, ele não lembra nem que ele saiu ali para comprar o fermento para a mãe, né? Ele vai Ele vai lembrar do esquecer, né? dia, Ah, né? Ele vai esquecer. Mas isso não significa que não goste da pessoa, que não ame a pessoa, né? Então, ter sim, esse entendimento. Então, se você é casado com alguém assim, você já sabe que isso acontece, né? exatamente. E ajudar, se você é uma mãe de uma criança vata, não é brigar, né? Eu acho que Sim, até acolher, que legal. Eu faço isso muito com minha filha, ela é pita vata, né? Ela tem uns momentos que ela tá muito vata, uns momentos que ela tá muito pita. Quando ela tá vata, é assim mesmo, entusiasmada, encontrou alguém, fala com as mãos, né? Bem assim. E uhum. aí ela com certeza pode acontecer isso. E aí eu acho que, como eu tendo esse conhecimento, eu poderia falar, filha, que legal que você encontrou amiga. Eu imagino que deve ter sido tão divertido, né? Que você encontrou, que foi bom aquele momento para você. Só que a gente tinha feito um combinado, eu tinha te Ah, pedido ótimo. isso, né? Eu tinha te Uhum, pedido, uhum. então é importante a gente ter responsabilidade, a gente ter foco, né? Colocando um pouquinho de fogo aí que o Vata precisa, né? No Uhum. caso da minha filha, ela tem um fogo bom, né? Mas às vezes uma pessoa que não tenha, uma criança, uma pessoa que não tenha, talvez aconteça mais isso, né? Com mais frequência, esse esquecimento, essa divagação, essa mudança muito de humor também, né? Então, acho que é isso bem típico, né? Mas eu acho que é isso que você falou também, que a gente está falando, sobre esse acolher, o direcionar, o ajudar com os outros elementos, porque é assim que o Ayurveda ensina, né, Angélica? O que nos equilibra é o oposto, né? O semelhante Exatamente. aumenta semelhante e o oposto que equilibra. Então, se uma pessoa, né, continuando com o exemplo do Vata, tem muito ar, ou ela está muito, né, com Vata exacerbado, ela tem que ter mais os outros elementos para ajudá-la, né? Exatamente. Então, em alguns momentos ter mais Aceitar. fogo, em alguns momentos ter mais enraizamento, né? A terra e a água, mais mabialidade, para ela não ficar tão seca,
né? Então, É bem isso. eu acho que é isso, acho que é a gente aprender mesmo a lidar, né? E eu acho assim, para complementar esses comentários que eu adorei, eu quero até pedir para as pessoas fazerem os comentários, o que elas estão sentindo mais dificuldade nesse momento da quarentena, né? Dessa convivência, né? Se você já sabe mais ou menos o que pega mais para você, o seu dosha, ou que elemento você está mais vivendo nesse momento. Então, comenta aqui, né, Angélica, para a gente continuar. Se você está vivendo, se você está se sentindo mais vata, ou seja, ou lado luz ou lado sombra, né? Acho que é legal a gente falar disso, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Então, por exemplo, o lado mais equilibrado do vata, nesse momento da quarentena, a pessoa pode estar super adaptável, porque o vata, ele é entusiasmado. Então, ele também ele é adaptável, ele se entusiasma com algo novo. Então, ele pode estar criando. Então, a criatividade é muito forte para o vata. Então, a partir do que ele tem, se ele está em equilíbrio, ele está bem com ele mesmo, ele cria, ele muda, ele transforma, ele vira, o limão vira limonada, né? Bem isso. O vata, as pessoas vata, elas são muito criativas, quando em equilíbrio. Se ela está no lado sombra, né, em desequilíbrio, ela pode estar ansiosa, ela pode estar com medo, pode estar com insônia. Então, esse medo que essa pandemia pode estar acontecendo, se a pessoa vata que está em desequilíbrio, ela pode estar o tempo inteiro, vou morrer, vai acontecer comigo, o que está acontecendo, né, com o meu pai, com a minha mãe, ela fica com muito medo, além, né, ela fica sempre pensando coisas lá na frente, né? E do Pita, fala do Pita, o que você acha que o Pita pode estar ao lado luz e sombra? Fala você agora do Pita. Tá, então o Pita, ultimamente, né, a gente até comentou sobre isso, né, Flávia, antes, que hoje em dia todo mundo acha pop ser Pita, né, porque Pita tem esse lado forte do comando, né, da razão, né, é uma pessoa penetrante no sentido, exatamente, de liderar, de mandar. Então, quando o Pita está equilibrado, ele é um ótimo líder. Um ótimo coaching, né? Os coaches assim. Exatamente, exatamente. Mas quando o Pita está desequilibrado, sai de baixo, né? Sai de baixo, porque o Pita ele acaba se tornando um pouco agressivo, né? O Pita é daquelas pessoas que, quando está em desequilíbrio, fala: eu acho isso, pronto, e acabou. Eu sou assim, quem quiser me aceitar... É o dono da verdade, né? Exatamente, dono da verdade. A verdade única e absoluta é dele. Existe só uma verdade, a dele. O resto, né, todo mundo é burro, menos ele. Exatamente. Isso é bem difícil. Tá tudo certo, tá tudo certo, tá todo mundo certo, desde que todo mundo esteja, né, meio que reverenciando. Concordando com ele. Exatamente. Então, esse é o lado, digamos assim, o lado sombra. Na parte, se a gente for ver, né, fisicamente do Pita, ele é uma pessoa mais inflamada. Então, as pessoas pitas não discutam com ela se ela estiver com fome. Sim, porque assim, olha, mesmo que o Pita não esteja desequilibrado, mas se ela está com fome, esquece. Eu falei isso no meu vídeo, né? Dando uma sugestão, uma orientação para as mães. Porque, né, a gente sabe que o dosha primordial é aquele que nasce, aquela criança. Então, quanto mais a gente tem esse conhecimento, a gente vai percebendo os nossos filhos, né? Que tá ali latente, né? Tá latente como a pessoa é. A gente vai se mudando, mas a criança, ela é verdadeira. Ela é tão verdadeira que ela mostra quem ela é, o dosha dela, né? Ou aquilo que é mais forte para a característica dela. Enfim, então, mantendo esse exemplo que você falou do Pita, a minha filha que tem muito Pita, eu não discuto com ela mesmo, não dou bronca, não oriento quando ela tá com fome. Quando ela tá com fome, eu esqueço, eu dou a comida dela, depois se eu vou fazer uma DR, uma conversa, alguma coisa assim, tem que ser uma discussão depois, né? Orientar ela depois que ela comeu. E agora a gente está falando de relacionamento, você falou relacionamento mãe e filha, né? Agora imagine num relacionamento de adultos, né? Marido e mulher. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o Pita, ele é movido muito às paixões também. Paixão no sentido assim, quando ele acredita
aquilo é verdadeiro, não tem outro lado, né? Então, isso pode deixar a pessoa muito agressiva, né? Muito Verdade. passional, muito, sabe? E aquilo pode vir Passional, né? Ele é muito muito passional, à né? tona. Exatamente, exatamente. E o Pita, ele pode se tornar uma pessoa agressiva, né? Se isso não está bem Sim. calçado, não está bem controlado. E eu Então, acho que, isso por que você... exemplo, só para continuar do Pita, essa questão do fogo, do dono da verdade, eu acho que quando esse Pita, né, ele não está percebendo que tem que, né, se observar, porque acho que é questão disso, de autopercepção. Quando ele não se percebe e que tem sempre a verdade dele absoluta, ele não escuta o outro, né? Ele não delega, só ele que faz. Então, às vezes, você vê o Pita falando assim, eu faço tudo, mas porque ele não consegue delegar. Ele não consegue pedir ajuda, ele sempre que quer fazer, né? E muitas vezes, por exemplo, aquele patrão que é Pita, ele quer uma resposta sua muito coerente. Se você falar algo com muita viagem, então, eu imaginei, eu pensei, eu intuí para um Pita, né? Ele não vai te ouvir. Então você tem que trazer dados científicos, né? Algo muito pragmático, muito organizado, muito estudado, porque ele tem essa coisa da inteligência. Então você tem que colocar isso para ele. Senão, né? Tem que saber argumentar, né? Exatamente, então, saber argumentar. Saber argumentar muito bem. E aí falando de CAFA agora, CAFA tem esse lado mais, digamos assim, não é que ele é bonzinho, não é isso, mas ele tem esse lado mais amoroso, mais afetivo, né? As emoções para ele, digamos assim, são mais exacerbadas, comparando com Vata e comparando com Pitta. Então, o CAFA, quando ele está com exacerbado, você acha que sentido do exacerbado, assim? Não entendi. O que você acha que é exacerbado? Na questão de ser mais, digamos, a flor da pele, nesse sentido, as emoções, né? Então... Mas o CAFA, não, o Pita, né? O CAFA, ele é mais de estrutura, mais aterramento, não? Estrutura, mas no lado emocional, o CAFA, ele é muito forte também, isso nele. No sentido assim, vou te dar um exemplo. Você falou de chefe, vamos supor que eu sou bem CAFA, né? E estou um pouco desestruturada, e você é meu chefe Pita. Aí você vem falar comigo e você não está brava comigo. Você vai chamar atenção por um trabalho que eu fiz. Só que o CAFA estruturado, ele vai levar aquilo pelo lado emocional. Porque o CAFA é muito emocional. Entendi. Né? Sim, muito magoável, né? Aquela mágoa, né? Entendi. Exatamente. Então, você vai me chamar atenção, se eu não estiver bem, assim, eu já vou chorar, já vou achar que você está com perseguição contra mim. E para ninguém você fez isso, mas é só comigo que você é chata. É só a minha atenção que você quer chamar. Poxa, você não podia falar com mais carinho? Tinha que ser grossa desse jeito? Sabe? Nossa, eu sou muito CAFA nas emoções, muito. Eu também. Ele acaba guardando muito isso, né? Sim. Então, vamos você chegou, você falou, olha, isso não ficou bem feito, eu gostaria que você fizesse de novo, tal. Você falou, passou, esqueceu, você só está em outra. E ele está lá, mas por que você falou isso comigo? Nossa, eu faço tudo tão certinho, ela não gosta de mim, não sei o quê. Sabe? O CAFA, ele tem uma memória, igual você falou no começo, uma memória de elefante. Então, ele realmente pesa tudo, né? Ele tem esse peso, nesse sentido de lembrar de estrutura, então ele guarda com memória. Por isso que o CAFA, se ele não se equilibra, ele pode virar depressão, porque depressão é o somar de uma tristeza em que vai sendo somada e aquilo vai criando peso. E é um peso de memória, né? Porque ela não esquece da dor do passado. Então, as pessoas, normalmente, a depressão é um desequilíbrio de CAFA. Então, porque tem que fluir, não pode pesar, né? Tem que movimentar aquilo. Tem que perdoar. E é claro que a gente está falando assim de lados bem opostos, né? Mas tem tudo um equilíbrio em tudo isso. Sim. E o CAFA bem equilibrado, tudo bem, ele tem uma memória que ele guarda, ele registra, mas é uma coisa mais leve, né? Não é um jeito assim, digamos, de pesar, né, aquilo. É uma coisa mais suave, um pouco mais leve. Então, se a gente for ver, a gente está falando, né, de cada um,
no lance da comida, por exemplo. Isso dá para identificar muito, né? Que a gente está falando de quarentena, de conviver com mais tempo com os filhos, com o marido, com a mãe, com o pai, com os irmãos. Né? Então, a gente falou do Pita que a gente não pode discutir, a gente não pode ter nenhuma DR quando ele está com fome. Né? Exatamente. Então, o Pita, ele gosta de comer, é uma pessoa que é boa de prato. Exatamente. E um prato bonito, né? Ele adora aquela, porque os olhos é uma casa de Pita. E ele adora uma comida bonita, né? Uma comida, os chefes de cozinha que tem essa comida metódica, né? Totalmente arrumadinha, com beleza, é muito Pita isso, né? Exatamente colorida, né? Que traga beleza para os olhos. Né? E isso leva também para casa, né? A casa do Pita também é uma casa assim que é bonita de se ver, né? Com cor. Né? Então, voltando a falar da alimentação da fome, o Vata ele esquece de comer, né? Então você já consegue perceber numa criança, num adolescente, apesar que o adolescente ele está naquela fase de crescimento dele, acaba tendo muita fome por causa de muita atividade, né? Mas se a gente for ver assim de regra geral, o Vata, ele esquece de comer. Então, às vezes, ele sente fome naquele momento e, por algum motivo, ele não comeu naquele momento, a fome vai embora. Vata não gosta de regularidade. Então, essa coisa de fazer o de jejum 8 horas da manhã, almoçar ao meio-dia, jantar às 7 horas da noite, não funciona muito. Né? Porque mas ele precisa ver um pouco, né? Eu acho que é importante. Porque se deixar, ele não tem uma refeição. Né? Se deixar, ele vai sentir uma fominha ali, fraquinha, ele vai comer uma besteirinha, daí já passou a fome dele, e isso acaba deixando... E é engraçado, aquilo que você falou, né? Porque o igual vai deixar mais forte aquilo, mais exacerbado. Então, quanto mais ele fizer isso, de não ter uma disciplina, não ter um horário, mais ele vai ficando, digamos assim, indisciplinado para isso, inconstante, e vai ficar cada vez pior, vai agravar mais ainda isso nele. Exatamente. E... Aí tem o Pita. Pode falar. Não, pode falar, continua. Tem o Pita que tem o lance dos horários, a regularidade, a fome, né? Ele não é que. E às vezes até regularidade muito, muito rígida também, tem isso, né? Às vezes eles também são. Tem muita rigidez aí. E aí o Kapha, ele não tem essa rigidez e nem tem essa coisa de pular refeições porque esqueceu de comer. Muito pelo contrário. Kapha gosta de comer, né? Kapha gosta de saborear. Kapha gosta, porque as emoções são muito ligadas ao paladar, né? Ao bem-estar. Então isso é gostoso para ele. Né? É agradável para ele. Sim. Então muitas das emoções vêm através do alimento. Sim. Já não é isso, por exemplo, para o Vata, que ele come, digamos assim, para sobreviver, porque tem que comer, mas não é uma coisa que ele coloca muita emoção ali. No caso do Pita, é uma coisa que ele precisa. Então, às vezes, eu não entendia muito isso. Fome, fica chato e fica nervoso, né? E eu achava assim, mas Pita é guloso, que pessoa chata, não sei o quê, mas não é isso. É que acaba que ele causa muitos sucos gástricos e isso acaba correndo o estômago por dentro. Exatamente. Então, se ele não comer, realmente ele começa a ter problema. É como se fosse uma dor, uma queimação interna. Sim. Então, não é porque ele é chato, é uma necessidade. Exatamente. E cada tem essa necessidade de acolhimento, de evento, né? Ele precisa comer, tem uma emoção, né? A comida é uma emoção. Então ele vai fazer um jantar gostoso para a namorada, né? Assim, enfim, a namorada esse é bom, né? Vai pensar em agradar fazendo uma comida. Então eu acho que é interessante. E eu acho que é legal, já que a gente está falando de relacionamentos, também inseridos nesse momento que a gente está, às vezes, mais enclausurado, né? Tá mais dentro de casa. E como que você acha que fica essa coisa da alimentação aí? Um Vata com Pita, né? Um Pita casado com Kapha. Eu acho que um Pita com Kapha eles até se entendem, porque eles vão fazer comida, né? E o problema é que vão engordar. Por isso que tem
A gente escuta muitas pessoas falando, tô engordando, tô engordando. O Pita, pelo menos, ele vai fazer exercício, né? Aquela pessoa que com certeza pegou todas as lives de exercício físico, de yoga, e ele tá fazendo. Agora o Capa, ele tem um pouco mais de dificuldade, né? A fazer atividade física. Ele não gosta tanto, né, Angélica? O Cafa tem essa dificuldade em dar o primeiro passo ali para fazer. Mas é como você falou, se ele tiver uma pessoa Pita do lado que fala, vamos lá, vamos puxar ele, ele vai fazer, porque o Cafa ele tem muita estrutura física. Então ele é forte, né? Então ele consegue fazer muito bem as atividades, ele tem essa estrutura. Né? Então, dando um exemplo, a musculação. Poxa, o Cafa, ele pega muito peso, ele consegue fazer isso com muito mais facilidade do que um Vata, por exemplo. Com certeza. Né? O Vata, né, já é uma coisa mais lúdica para ele, ele tem muito mais facilidade, né, do que fazer uma coisa que é peso e tal. Ele vai preferir nessa pandemia dançar, né? Ele vai preferir, é melhor para ele, até porque a dança é algo muito lúdico, muito leve, muito movimento. Faz muito bem para um Vata, inclusive, né, Angélica? E tem ritmo, né? O ritmo é bom para ele. É, exatamente. Então, é aquilo que você estava falando. Né? Então, um conhecendo o outro fica muito mais fácil. Então, se eu tenho essa facilidade e o outro tem uma certa, digamos assim, mais desafiador para ele fazer aquilo, então eu posso puxar. E vice-versa, né? Porque o outro também vai ter aquela outra facilidade. Então, puxa você. Então, é igual eu falei no vídeo, né? Se você tem um amigo capa, incentive ele a estar fazendo exercício agora, a estar cuidando, né, da alimentação, não exagerar, porque às vezes o capa ele come muito coisa ligada à emoção. Então, se ele tá triste, vai tomar sorvete, se ele coisa normalmente que engordam, né? Que não ajudam muito o sistema, não variações, né? Ele tem muito isso, né? De acabar escolhendo esses, né? Esse lado aí. Então, é legal se um Vata ou um Pita tem um amigo capa, convidar o capa, vamos fazer uma aula online, depois que acabar essa pandemia, chama seu amigo para caminhar, para fazer exercício com você, né? Eu acho que isso já que a gente está falando de algo construtor, né? Algo que constrói as relações, que une, né? A gente não quer ficar jogando aqui, cutucando, apontando o dedo, né? Como eu falei no começo, se você aponta o dedo, os outros dedos estão para você. Porque, além de tudo, a gente tem todos esses elementos e a gente tem sempre lado sombra e lado luz. Então, tá todo mundo igual, se tá todo mundo aqui, é que a gente tem que aprender alguma coisa, né, Angélica? E eu acho que se tem esse conhecimento e tem essa união, se tem essa maneira da gente tendo conhecimento para ajudar, né, para aprender, para crescer, não para desunir nem para apontar, né? Eu acho que é isso. Né? E então... até aprender, né? E até você dar um toque no outro, né? Porque como você estava falando também, às vezes a pessoa, ela nem se toca de algumas reações que ela tem. Né? Então, você falou, né? Convidar um amigo, casa para fazer uma caminhada, depois voltar e tal. Nem que você diga assim, depois da caminhada a gente vai fazer um lanche. Mas vamos caminhar. Exatamente, exatamente. Você seduz pela boca, né? Não, depois que você fizer exercício, vamos comer uma comidinha gostosa. Tudo bem, mais saudável, né? Mas assim, gostosinha, né? Boa ideia, gostei dessa. E é bacana você fazer isso, né? Mesma coisa, ele vai deixar, ele vai comer qualquer coisa, ele prefere uma coisa mais prática, que seja rápido. De repente, fazer uma coisa mais lúdica com ele. Né? Sim. Encaixa muito com criança. E para as crianças, o que você acha desse momento? Vamos falar um pouquinho para as mães que estão, eu acho que nesse momento novo de aula dentro de casa, né? Então, tudo mudou, aulas online. Então, vamos falar um pouquinho das crianças Vata, Pita e Kapha? O que você teria, assim, para falar um pouquinho para as mães, né? Terem paciência com Vata, com Pita, na hora da aula. Tipo, um Vatinha não está prestando atenção, está desfocado, está ansioso para as provas diferentes, novas. O que você acha desse mundo aí? Pois é, como a gente estava falando que o Vata tem muita criatividade, então buscar essa criatividade para a criança. Porque às vezes tudo chama atenção, tudo desperta, né? Tudo tira daquele centro também. Exatamente. Exatamente. Mas a mãe, ela pode, de repente, trabalhar com essa criança de uma forma lúdica, a respiração, por exemplo. Nossa, ótima ideia.
vamos respirar igual... Pega um bichinho, né? Por exemplo, vamos respirar fazendo fumacinha num espelho, um exemplo, né? Você vai respirar. E aí é uma brincadeira, fez a fumacinha, faz um desenho com a ponta do dedo. Isso vai trabalhar com a respiração, vai trabalhar a respiração. Desenhos são muito bons para as crianças vata, né? Para as crianças que têm essa Exatamente. criação. Então, talvez ele fazer a aula online e tudo, mas depois ele ter alguma atividade lúdica, igual você falou, depende da idade da criança. Mas uma massinha, um desenho. Se é até mesmo um adolescente, vamos fazer. Eu e minha filha, a gente gosta muito de uma brincadeira online, que é escolher, sei lá, tem 2 nomes de mulheres, né? Lena e Lina, uma coisa assim. Então, eu sou a Lena, ela é a Lina, e a gente fica escolhendo as modas, as roupas. Então, é um momento muito nosso, é bem legal. E é bem de vata, porque é uma coisa de visual, né? De criação, então, de desenhar também. Então, tem uma maneira depois de descansar desse online, né? Pois é, isso é muito bacana, colocar a criatividade da criança. Você está falando desse negócio aí de bonequinha? Eu lembro quando eu era pequena, eu fazia boneca de papelão, assim, sabe? Pintava, e daí fazia as roupas, recortava. Isso é muito legal, porque é lúdico. Isso mais para menina, né? Mas para menino tem outro tipo de desenho que pode fazer, desenho de bicho, de animais, né? Como você falou, fazer massinha. Então, tudo isso é muito legal. No caso da criança pita, de repente, fazer a criança, fazer não, né? Solicitar para a criança, de repente, estimular ela a, de repente, cantar, né? Ela colocar essa energia dela para fora, né? Tem muita energia. Então, Sim. Atuar, fazer coisas de representação. Excelente. Né? Teatro é ótimo para as crianças pitas. Minha filha, né, que tem muito pita, ela faz teatro online agora. Então, isso é muito legal, estimula muito. Estimula muito. Dar aula, ele sendo professor, sabe, mudar, inverter ali um pouquinho. O que você vai ensinar hoje? O que você aprendeu, sabe? Isso é bem bacana. E no caso da criança chapa, colocar mais coisa de corpo mesmo. Tudo bem que não dá para sair, tem muita gente que mora em apartamento, não tem quintal, mas pode fazer atividades, né, de pular, de repente, brincar de estátua, né, e depois fazer movimentos agitados. Essas coisas, sabe? Mais movimentos. Isso vai estimular. Tem várias brincadeiras que dá para fazer mesmo num apertamento, né? No apartamento pequeno. Dá para fazer coisas com alguns movimentos, né? Eu acho que é os pais ir buscarem atrás, reconhecerem isso, né? Não precisa entender os doshas, mas é olhar para aquela criança, que é o puro dosha, porque é aquilo que a gente falou, né? Mesmo que alguém está entrando aí no começo, a criança, ela é como se fosse o bulbo de uma cebola, eu falo. Ela é a origem de tudo. Ela é a perfeita, por isso que várias terapias falam, a gente tem que conectar com a nossa criança interna, porque é essa criança que é a nossa natureza primordial, né? Então, essa criança vai mostrar quem realmente ela é. Então, se aquela mãe realmente olha aquela criança, ela sabe que ela tem uma filha que tem muita criatividade, muita intuição, muita imaginação, ou se é uma criança mais tímida, né? Se é mais calminha, quietinha, como uma criança capa, né? Intuitiva é a vata. Aquela criança, por exemplo, que organiza a cama desde o começo, eu tenho um irmão que era assim, organizava desde cedo, assim, enquanto eu estava bagunçando com meu irmão mais novo, ele arrumava a cama, super organizado, ele sempre teve isso, que é muito legal, mas a gente tirava um sarro dele, né? Mas é o jeito dele, né? E hoje isso continuou na vida dele, na organização dele das coisas. Então, eu acho que é isso. Né? Acho que esse respeito. E a gente está terminando um pouquinho o finalzinho da live. Aí eu queria... Já, amiga. Então, para as pessoas perguntarem, alguém quiser tirar mais alguma dúvida, perguntar para mim, para a Angélica, para o que vocês querem saber mais um pouco, o que vocês se identificaram. Faz mais um comentário aí final para a gente encerrar. E essa ideia, né, da gente aprender, crescer com isso, não só nesse momento desafiador, nesse laboratório, né, que eu acho que é uma oportunidade da gente estar vivendo esse laboratório de relações. Por isso que a gente está fazendo essa live, a gente fez essa live, se Deus quiser eu vou conseguir manter ela gravada, eu espero. Então, podem ver depois, mas assim, eu acho que é isso. Então, quem está aqui, aproveita para fazer perguntas. Quer fazer algum comentário?
né? Então, Tá. se alguém Enquanto... quiser, senão você vai terminando aí, vai falando mais um pouquinho, até as pessoas perguntarem. Então, assim, como você estava falando, né, essa fase de experimentação. Então, também a gente aprender não só olhar para o outro, mas olhar para nós, né? E perceber como que a gente está, né? O que está me afligindo, de que maneira eu posso passar por esse período e sair dele melhor, com mais aprendizado, com mais consciência. Então, isso para tudo, independente do dosha, olhar para você, o que faz bem para você, o que faz com que seu coração fique mais alegre. Então, se perceber é a cereja do bolo, independente de dosha, né? Você se olhar. Olhar como bem, você tá, né? Talvez até a sua natureza, mas às vezes não é seu momento, não importa. É isso aí, é se olhar. É se olhar. Se olhar, não perca essa oportunidade, sabe? A gente está tendo essa oportunidade também de ficar mais junto de nós, né? Quando a gente está muito assim para fora, às vezes a gente acaba se dispersando de nós mesmos e olhando só para fora. E agora a gente está tendo esse momento de olhar mais para nós. Então aproveite esse momento, olha para você, perceba as suas emoções, não queira esconder, acolha o que você está sentindo, né? E sem tentar ficar, é por isso que eu estou fazendo isso, é por isso que eu estou fazendo aquilo. Não, sente primeiro e depois você classifica, né? Mas não queira já de começo já classificar por causa disso, por causa daquilo. Não, sente você. Sente o que você come e faz bem. Sente o que você come e você sente que fica meio perturbado, que não está legal. Observa o jeito que você está dormindo. Percebe como é isso para você. Se você precisa de mais som, de menos som, de mais movimento. Então, aproveita esse momento para você se olhar, para você se perceber. É isso aí. A gente precisa encerrar, senão vai fechar na nossa cara e é péssimo. Então, a gente precisa... Angélica, muito obrigada por você estar aqui, maravilhoso, passou voando mesmo, essa conversa era muito, né, passa muito rápido. Obrigada a todos que estiveram aqui, né, trocando, vendo, mandando corações. Espero que a gente tenha ajudado vocês a acalmar um pouquinho o coração, a direcionar um pouco, para que as relações possam ser mais leves, né? Essa foi a nossa intenção, para que elas possam ser construídas, para que esse momento que a gente esteja vivendo, esses dias eu vi um comentário que assim, é como se todas as paredes da nossa casa fossem espelhos. Então é como se a gente estivesse tendo a oportunidade de se ver. Então vamos olhar, né, sem se chicotear, mas se olhar para crescer, para aprender, para se melhorar e ajudar o outro que está com a gente, em vez de apontar o dedo. Não é? Então é isso. E amor. É isso aí, Angélica. Um beijo no seu coração. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, pessoal. Quando vocês quiserem mais, peçam pra gente e veja no meu Instagram e da Angélica acompanhe as nossas postagens. Um beijo. É isso aí. Beijo. Namastê. Tchau. Namastê. Tchau.